Olá, boa noite. Ministério Público devolve para a Polícia Civil inquérito da mulher intoxicada com mercúrio. Briga marcada pelas redes sociais termina com 18 detidos em Boa Viagem. Confusão foi perto do Parque Dona Lindu. Estudantes suspeitos de participar de estupro coletivo dentro de escola municipal do Cabo de Santo Agostinho são suspensos. Operação prende 8 suspeitos de integrar grupos ligados a 17 homicídios em Pernambuco. Polícia bloqueou R$800 mil. Proposta quer aumentar o teto de faturamento do MEI e permitir até dois funcionários. A gente explica ao vivo e tira dúvidas. A Anvisa retira a proibição sobre venda de medicamentos em plataformas digitais. Saiba o que muda com essa nova liberação. Uma conversa com o seu Vidal, que comoveu milhões de pessoas nas redes sociais ao aparecer vendendo pudim na praia aos 85 anos. O Ministério Público de Pernambuco devolveu à polícia o inquérito do caso da artesã intoxicada com mercúrio no Recife. A TV Globo teve acesso exclusivo aos documentos que mostram que o MP pediu novas análises e provas contra a suspeita. A reportagem é de Mário Carvalho e Melissa Fernandes. A principal prova do caso agora deve passar por uma perícia completa. Depois de receber o inquérito concluído pela polícia, o Ministério Público entendeu que ainda faltam pontos a serem explicados antes de decidir se denuncia Maria Aparecida à Justiça. A promotoria apontou que, após mais de um ano de investigações, o celular usado por Dene para fazer as gravações não tinha sido formalmente apreendido. Os arquivos originais também não haviam passado por uma perícia forense. Para a defesa de Dene, o vai e vem das investigações atrasa a justiça que eles esperam. Lá em 5 de junho de 2025, quando o Dene denuncia, ela traz a informação, ela registra o boletim de ocorrência, ela mostra o quê? As imagens. E, apesar de mostrar as imagens, ela fornece o telefone. Dene, inclusive, afirmava que o telefone ficou para verificação, no entender dela, periciado. O celular foi preservado por Dene e já está com a polícia. O Ministério Público determinou a extração dos vídeos originais e uma análise para identificar possíveis cortes, edições ou adulterações. Estava tudo guardado? Tudo, e por mais de um ano. E o povo dizia assim, oxe, se teu celular está dando problema, por que tu não troca? Eu dizia às pessoas, eu não posso. E as pessoas não entendiam por que eu dizia isso. Que eu não podia trocar, eu tinha medo de perder as conversas. Se eu não tivesse esse celular, eu não teria como provar. Outra solicitação do Ministério Público do Estado foi o depoimento do então namorado da investigada, que era amigo de Dene. Ele já foi ouvido. Contou que conhece as duas há cerca de 10 anos e trouxe novos detalhes sobre a possível motivação apontada pela polícia. No relato, ele fala de uma discussão entre Dene e Maria Aparecida e disse ter percebido ciúmes da investigada em relação à amizade dos dois. Ele também confirmou que presenciou o momento em que Maria Aparecida presenteou Dene com uma garrafa verde e disse ter reconhecido a investigada no vídeo, retirando um material do bolso, abrindo um sachê e despejando algo na garrafa. As suspeitas de Dene começaram no meio do ano passado. Ela sentiu algo diferente na água que bebia e encontrou pequenas esferas dentro da garrafa que usava. Depois de perceber Maria Aparecida mexendo no recipiente, Dene decidiu esconder um celular na sala. As gravações feitas nos dias 3 e 5 de junho do ano passado mostram a investigada colocando algo na garrafa e agitando o líquido. A artesã procurou pela polícia. Laudos identificaram mercúrio na água e exames comprovaram que o metal tinha sido absorvido pelo organismo dela. No dia 21 do mês passado, a polícia concluiu o inquérito e indiciou Maria Aparecida por tentativa de homicídio qualificado. A investigada nega o crime. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que solicitou à polícia mais elementos de investigação. Agora, a defesa de Dene indicou mais 2 pessoas para prestar depoimento. Uma, inclusive, que conheceu a dinâmica dos fatos, tinha informação ali, conhecimento sobre a motivação do ciúme. Então, isso vai permitir quem? Tanto o Ministério Público para denunciar e principalmente para o povo lá no Tribunal do Júri para confirmar a motivação e ter ali um homicídio, sim, qualificado.
Dene também fez novos exames toxicológicos no Instituto de Medicina Legal. Os resultados ainda precisam ser disponibilizados e interpretados por um especialista. Mais de um ano depois da intoxicação por mercúrio, a artesã continua com tremores, tontura, dores e perda de equilíbrio. Ela anda com dificuldade e ficou com os movimentos limitados. E diz que segue sem conseguir o tratamento especializado para as sequelas que adquiriu. Eu não obtive nenhuma resposta ainda do médico especializado, seja ser um toxicologista ou algum outro profissional que responda por essa área. Eu estou aqui sofrendo, eu sinto que fui condenada. Todo momento eu sinto que eu estou aqui como tivesse, eu estou presa no meu corpo e a pessoa está vivendo lá como se nada tivesse acontecido. 6 adolescentes e 12 adultos foram detidos pela Polícia Militar depois de uma briga que teria sido marcada pelas redes sociais. Essa notícia está no G1. Você confere apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Só você pegar o celular e ir direto para a reportagem também lá do G1. O conflito aconteceu ontem nas imediações do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Imagens enviadas para a TV Globo mostram várias pessoas correndo pelas ruas próximas ao parque e a Avenida Visconde de Jequitinhonha. Moradores também relataram ter ouvido barulhos semelhantes a tiros durante a confusão. A Polícia Militar foi chamada e enviou equipes do 19º Batalhão. Parte dos envolvidos conseguiu fugir, mas um grupo foi contido. Segundo a PM, 2 grupos teriam se reunido por meio de redes sociais com o objetivo de promover brigas e confrontos. 6 adolescentes envolvidos no tumulto foram encaminhados para a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente, a DPCA. Já os 12 adultos foram conduzidos para a Delegacia de Boa Viagem. E tem outra notícia em destaque no G1 também. Um estudante teve uma corrente de ouro avaliada em R$19 mil roubada na área central do Recife. A vítima contou à reportagem do G1 como tudo aconteceu e para conferir os detalhes também, basta apontar a câmera do seu celular para este outro QR Code. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Você vai acompanhar agora. Um deles puxa a joia do estudante enquanto outro homem na moto acompanha a ação para dar fuga ao criminoso. O estudante ainda sai correndo atrás dos bandidos, mas não consegue alcançar a moto. Isso aconteceu ontem à tarde na Rua do Lazer, no bairro da Boa Vista, entre os blocos da Universidade Católica de Pernambuco. A Unicap lamentou o roubo e disse que a segurança na rua é de responsabilidade da polícia. Para saber o que a PM disse, vai lá no G1. E a Secretaria de Educação do Cabo de Santo Agostinho informou que suspendeu os estudantes envolvidos em um estupro coletivo dentro de uma escola municipal. A reportagem completa também está no G1, você confere pelo QR Code na tela. A medida ocorre após a repercussão das denúncias, você tem acompanhado com a gente aqui. Os abusos foram denunciados por 2 alunas de 14 anos que relataram terem sido violentadas em dias diferentes durante o intervalo. De acordo com a defesa das vítimas, 5 adolescentes praticaram a violência. Os nomes dos envolvidos não podem ser divulgados em respeito ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Prefeitura do Cabo disse que os garotos não frequentam o colégio desde a semana passada. Segundo a gestão municipal, a suspensão é por tempo indeterminado. O caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Ministério Público. No G1, você encontra informações de como aconteceram esses abusos e também detalhes da investigação. 8 pessoas foram presas em uma operação da polícia que investiga grupos rivais ligados a pelo menos 17 homicídios aqui no Grande Recife. A investigação se iniciou no ano de 2023 a partir de um homicídio que ocorreu no bairro do Totó e a partir daí nós conseguimos materialidade para abranger a investigação dessa organização criminosa e no dia de hoje foram cumpridos 8 mandados de prisão e a equipe ainda está na rua tentando capturar um foragido. Foi um homicídio que, na verdade, a vítima foi tentar praticar um homicídio de um rival e acabou sendo morto na oportunidade. Ele fazia parte de um grupo criminoso exatamente que está sendo investigado e já era bastante conhecido com a atuação ali no bairro do Curado 1, em Jaboatão, que entrava em rivalidade com os traficantes do bairro do Totó.
Até agora nós conseguimos deixar bem delimitados pelo menos 17 homicídios atribuídos aí a essa rivalidade desses grupos criminosos. Nós conseguimos identificar que a extorsão eram feitas até dos próprios comparsas que acabavam ficando devendo drogas a eles porque eram perdidas por apreensão da polícia. Hoje nós conseguimos bloquear o valor um pouco mais de R$800 mil. Não foram apreendidas armas nem drogas, mas isso tudo está demonstrado na investigação. Temos fotos demonstrando o grande arsenal de armas que eles tinham, com a grande quantidade de drogas que eles traficavam. Um acidente entre um caminhão-baú e um carro deixou o trânsito complicado na zona norte do Recife. O caminhão bateu em um semáforo e quase caiu no canal da Arruda. As imagens do Globocop mostram como ficou o cruzamento da Estrada Velha de Água Fria com a Avenida Professor José dos Anjos depois do acidente. Após a colisão com o carro, o caminhão-baú atingiu o semáforo, derrubou a estrutura e parou a poucos metros do canal do Arruda. Com o equipamento fora de funcionamento, agentes da CTTU foram chamados para orientar o trânsito. Equipes de manutenção também trabalharam no reparo da sinalização. Ninguém ficou ferido. O incêndio atingiu uma casa em Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. Imagens enviadas à TV Globo mostram que as chamas se espalharam rapidamente pelo terceiro andar do imóvel. O Corpo de Bombeiros enviou 4 viaturas para a Rua Delfim, onde fez o combate ao incêndio. Uma mulher e um cachorro foram resgatados e atendidos no local pelas equipes de socorro. A corporação não informou se houve necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde. O fogo foi controlado ainda na noite de ontem. E um alerta nessa volta para casa, tem protesto neste momento na PE15 em Olinda, perto do Atacadão. A gente tem essas imagens mostrando para você agora, que mostra, olha, o trânsito está intenso, né? Apesar da imagem estar um pouco desfocada, mas você acompanha, são essas informações que a gente tem, que o trânsito está complicado ali na Pan-Nordestina. Você vê que está tudo travado no sentido paulista. Do outro lado, poucos carros, mas aí esses carros seguem justamente em direção ao Recife, porque a pista está bloqueada. Você acompanha essas informações agora desse protesto que está acontecendo na Pan-Nordestina, em Olinda. Essa é uma imagem ao vivo para você agora. Então, muita atenção, uma das alternativas é seguir pela beira-mar. E logo depois do intervalo, Anvisa libera e agora aplicativos de comida podem entregar medicamentos. A gente explica como funciona. E tudo o que você precisa saber sobre a proposta do governo de aumentar o teto de faturamento dos MEIs. O ENE2 volta em instantes. Até já. Uma proposta do governo federal quer aumentar o teto de faturamento dos MEIs e permitir que eles tenham até 2 funcionários. O repórter Juliano Roque tem os detalhes ao vivo. Oi, Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Se essa proposta seguir adiante e for concretizada, vai elevar o patamar do MEI aqui no Brasil todinho, viu? Não é só no Nordeste, não é só no Recife, não. André Avrichi está no Recife, onde participa de agenda voltada para o programa Contrata Mais Brasil, que também é valorização de mão de obra, né, geração de renda, e aproveita e conversa com a gente sobre essas mudanças no MEI. André, muito obrigado, viu, pela entrevista. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, o teto do MEI, ele está congelado em quanto? Boa noite a todos. Bom, o teto do MEI está congelado desde 2018 em R$81 mil de faturamento anual. E ele sobe para quanto com essa proposta? Então, a proposta do governo encaminhada em junho ao Congresso Nacional elevaria o teto para R$110 mil de faturamento no ano que vem, 2027, e R$140 mil em 2028. É a reposição da inflação. Hoje aqui a gente conheceu um empreendedor que, através desse programa que eu vim desenvolver a parceria junto com a Imprel, com o Ministério de Gestão do Governo Federal, a gente conheceu um microempreendedor individual que chegou no limite e daí opta por parar de faturar para não ser reenquadrado em outra faixa, pagar uma alíquota maior. Então, quer dizer, o governo federal está fazendo uma proposta para ajudar o empreendedor a gerar renda, a crescer e crescer de maneira formal, sustentável, da maneira correta. Agora, além de subir o teto do MEI, qual outra vantagem também que está nessa proposta? Então,
principal outra grande vantagem da proposta do governo é a possibilidade do MEI contratar um segundo funcionário. Até agora, o microempreendedor individual só pode contratar um funcionário. Ele passaria a poder contratar 2. Isso é muito importante porque, especialmente no debate da mudança da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2 como limite, a gente precisa garantir que os microempreendedores individuais possam manter os seus negócios abertos 7 dias por semana. Aquela vendedora, aquele pequeno comércio, precisa ter o segundo funcionário para conseguir se manter aberto. André, em que pé está essa situação, hein? O governo mandou essa proposta para o Congresso Nacional em junho. A gente tem conversado muito com a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está analisando, tem feito um debate muito bom conosco e a gente tem certeza, segurança, que eles vão pôr para votar até o final do ano. Bora torcer, né? André Avrichir, muito obrigado pela entrevista. Tá vendo, Márcio? Eu não disse que a notícia é boa e vai levar aí, vai mexer com a vida dos pequenos empreendedores. Voltamos com você. Obrigado pelas informações, Juliano. E a Anvisa retirou a proibição sobre a venda e a propaganda de medicamentos em aplicativos e plataformas digitais. Para entender o que muda a partir de agora, a gente conversa ao vivo com o repórter Diogo Franco. Oi, Diogo, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Para poder responder essas mudanças, a gente convidou aqui Manuel Marcelino, que é representante da APEVISA, que é a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. Bem-vindo ao ENE2, boa noite. O que é que muda na prática com essa revogação da Anvisa? Boa noite, Diogo, a todos do ENE2. Essa revogação muda algumas proibições que foram impostas para essas plataformas há alguns anos atrás, que proibia a comercialização, distribuição e propaganda de medicamentos. Então, isso foi fruto de uma lei do primeiro semestre, a 15.737, que permite que farmácias e drogarias contratem esses canais digitais, essas plataformas, para fazer essa etapa logística, né, da entrega do medicamento para o consumidor. Perfeito. Então agora farmácias e drogarias podem vender medicamentos pelos aplicativos de comida? Sim, a lei permite isso por esses canais, mas a farmácia e drogaria ela tem que estar licenciada, devidamente licenciada na vigilância sanitária, para poder fazer esse processo através das plataformas digitais. E aí, cumprindo as legislações que a gente já tem hoje postas, mas que também deve a Anvisa publicar resoluções que falem especificamente dessa atividade tão específica, né? Que pode trazer algumas dúvidas. Marcelino, em relação a remédios controlados, como é que é esse processo agora? Já tem uma legislação, né, de 23 para cá que permite fazer essa entrega também dos controlados, porém toda a etapa, né, da avaliação do farmacêutico, da prescrição, para ver se ela está adequada, se pode dispensar aquele medicamento controlado, ela continua da mesma forma, porque tem umas restrições maiores por causa da portaria 344 para esses medicamentos. Essa plataforma ela vai poder só fazer a entrega. O consumidor ele deve ficar atento ao quê na hora de comprar remédio nessas plataformas? É bem importante, porque pode trazer bastante dúvida. O consumidor tem que ficar atento a utilizar canais confiáveis e que esse produto ele seja adquirido de farmácias e drogarias devidamente licenciadas. E desconfiar de preços muito baratos, muito abaixo do preço do mercado, porque isso pode estar de uma origem não regularizada pela vigilância sanitária. Quando a gente fala regularizado, tem uma regulamentação ainda que a Anvisa está fechando isso aí, né? Isso, provavelmente aí deve sair em breve alguma legislação específica para que traga as responsabilidades tanto das farmácias e drogarias como das plataformas digitais para fazer esse fluxo de forma correta. Muito obrigado pela sua entrevista. No G1 tem uma matéria completa sobre esse assunto. Basta pegar o celular, fazer a leitura nesse QR Code que aparece na tela. Márcio Bonfim, eu volto contigo. Obrigado, Diogo. E depois de um mês fechada para obras, a UTI adulta do Hospital Agamenon Magalhães foi requalificada. O espaço esteve fechado para pacientes durante um mês, o tempo usado para o que a Secretaria de Saúde chama de requalificação. Houve troca do material do piso, do teto, a instalação de uma iluminação nova, branca. A rede de gases necessários para pacientes de UTI agora é individualizada para cada leito. De acordo com a Secretaria, o ar-condicionado também é novo. Os equipamentos, como respiradores e monitores, por enquanto estão somente em 2 leitos.
Mas, de acordo com a direção do hospital, não chegaram aqui ainda porque estão sendo usados no espaço onde a UTI para adultos esteve funcionando provisoriamente com 14 leitos, 4 a menos que esta. E vamos fazendo a logística de trazê-los individualmente com as equipes, porque a gente vai ter que ter uma equipe aqui, uma equipe lá e uma equipe transportadora, porque são pacientes realmente de terapia intensiva. A requalificação da UTI adulta do Agamenon Magalhães é parte de uma série de obras que a Secretaria de Saúde está fazendo no hospital. Na UTI, o investimento foi de aproximadamente R$330 mil. Essa é uma UTI de adultos que atende a clínica médica do hospital. Então, os pacientes que vêm para cá são pacientes com infecção respiratória, com infecção generalizada, com quadros de tromboembolismo, entre outros. A gente está falando de melhores condições de trabalho e de segurança, qualidade e melhores condições também na assistência para os pacientes que precisam da UTI aqui do Hospital Agamenon Magalhães. A secretária de Saúde também falou sobre o incidente registrado no início desta semana na enfermaria da emergência cardiológica. Detritos de lodo e sujeira caíram em cima de 2 pacientes, enquanto trabalhadores retiravam telhas na obra de requalificação da cobertura. Não existia forro de gesso, portanto, que fique claro que não caiu forro de gesso nenhum. Na realidade, o que houve foi um deslocamento de resíduos que estavam no telhado, porque a telha Brasilite deslocou numa área próxima onde estava sendo feito um trabalho de requalificação no telhado, porque estamos precisando requalificar o telhado do hospital inteiro. Aquela área vai ser toda realocada para a emergência cardiológica nova, que está sendo construída para que a gente possa utilizar a área nova e os pacientes não mais estarão naquela área que é absolutamente insuficiente para atender ao tamanho da demanda do Agamenon ao longo dos últimos anos. Em instantes, a gente vai conhecer seu Vital, que viralizou vendendo pudim na praia aos 85 anos. O NE2 volta já. Infelizmente, eu tô feliz. A Câmara do Recife aprovou o título de cidadão recifense para o ator Wagner Moura, 3 meses depois de a homenagem ter sido rejeitada. O G1 traz uma reportagem sobre esse assunto. O texto recebeu 25 votos a favor e 3 contra. Outros detalhes no G1 pelo QR Code. E hoje, o histórico Cinema São Luís, no centro do Recife, abriu as portas para um filme produzido por estudantes da rede pública de 4 cidades do litoral norte. Se é dia de festa, tem frevo para comemorar. Foi assim que os estudantes foram recebidos para a exibição do documentário Vidas, Escolas e Comunidades, no Cinema São Luís. Para produzir o filme, os estudantes usaram equipamentos das próprias escolas. Além de aprender sobre cinema, eles tiveram a oportunidade de registrar as histórias, as culturas e as experiências das comunidades onde vivem. Foi uma experiência inesquecível, até porque antigamente eu era muito tímido. Então essa foi uma experiência onde eu pude desenvolver tanto a minha fala, tanto falar em público e também com meus amigos. Rihanna está registrando tudo da estreia para depois todo mundo da escola assistir. Ela está orgulhosa desse momento. Foi uma caminhada longa, foi uma caminhada difícil, mas a gente chegou aqui hoje e eu acho que é isso que mostra todo o desempenho de uma escola unida e de um projeto incrível como esse, né? Eu fico muito feliz e honrada de poder estar aqui. Na sala do cinema, o grupo de coco de roda Novas Raízes de Igaraçu, que também está no DOC, se apresentou para a plateia. Maíse participou da elaboração do roteiro. A gente foi nas escolas para poder ter aquela conversa, para explicar como seria essa dinâmica. E aí a gente explicava, olha pessoal, a gente tem esse roteiro inicial e ao decorrer do tempo, conforme ficou melhor para vocês, a gente pode dar uma alterada, porque a gente inspira outros jovens a continuar também. Para a Rafaela, que veio assistir ao filme no Cinema São Luís, o dia de hoje é muito especial. Eu estou muito ansiosa, estou com altas expectativas. Estou muito feliz também por estar aqui, eu estou muito alegre, gente. É a primeira vez que eu estou aqui, é muito bonito, é uma experiência extraordinária e muito importante para mim também. O longa-metragem tem 1 hora e 12 minutos de duração e é resultado de um projeto que é desenvolvido há 18 anos em uma escola estadual do município de Itapsuma, na região metropolitana do Recife. A ideia funcionou tão bem que nesta edição a iniciativa foi ampliada para outras 4 escolas da rede pública, em outras cidades. Itamaracá, Igaraçu e Paulista, né?
fizeram uma grande parceria com o Cineclube Pedra Negra e a gente conseguiu produzir o nosso primeiro longa-metragem. E aí a gente escolheu o Templo do Audiovisual Pernambucano para a gente fazer essa estreia, para a gente fazer esse lançamento. Durante 6 meses, 140 estudantes participaram da produção, que faz uma provocação sobre a necessidade de preservar não só o meio ambiente, mas também a cultura, as histórias e o futuro. Sérgio, de 16 anos, trouxe a inovação. Ele é o responsável pela animação do documentário. Consegui fazer tudo no celular certinho. Tu nunca fizesse nenhum curso de animação? Nunca. A gente não tem tanta condição, pois cursos de animação são bem caros e essas coisas, mas eu comecei a estudar na internet mesmo. Cerca de 400 estudantes participaram da sessão de hoje. Uma plateia formada por quem desta vez não vai ao cinema apenas para assistir a um filme. Vai para conhecer na tela um pouco da própria história. No Cineclube, os meninos têm a oportunidade de ver que os nossos heróis são aqueles. É o nosso vizinho, é a nossa avó, é o nosso professor. Então, as pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso território, que estão ali lutando. E como o assunto é educação, tem uma história bem bonita que está no nosso Instagram, o @ene2.globo. Uma professora da rede pública se emocionou ao ser homenageada pelos alunos no último dia de aula. Tereza Moura atuou por 33 anos na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, que fica aqui no bairro de Santo Amaro, no Recife. Ela começou na unidade de ensino como professora de português e depois passou a trabalhar como coordenadora pedagógica. E a história de seu Vital, de 85 anos, comoveu milhões de pessoas nas redes sociais. O aposentado, que vendia pudim na praia de Casa Caiada, em Olinda, para pagar exames e tratamento, agora recebeu ajuda. Vai cuidar da saúde e quer realizar sonhos. Seu Vital, de 85 anos, não tem rede social. Mas de uma hora para outra ficou conhecido por causa de um vídeo que teve milhões de visualizações. Ele foi filmado quando vendia pudim na praia de Casa Caiada, em Olinda, debaixo do sol forte, caminhando na areia com dificuldade. O aposentado decidiu trabalhar porque precisava de dinheiro para realizar exames e fazer tratamento de saúde. Ele tem problema nos rins e na próstata. Eu agradeço muito o pessoal ter comprado meus pudins. É só porque eu precisava fazer esse exame rápido, porque o SUS demora muito e o médico queria o exame rápido. E eu não tinha esse dinheiro. Fomos conhecer melhor o seu Vital, que de cara chama a atenção pela elegância. Roupa social, boina, perfume que ele mesmo produz. E tem que ser elegante, tem que ser elegante. E perfumado? Em cada local tinha que ser um diferencial. Um casamento é de smoke, era, entendeu? E aniversário é social. Seu Vital veio de Belo Jardim no começo do ano para se tratar. Ele mora de favor na casa de um irmão. A velha máquina fotográfica lembra os tempos em que ganhava a vida eternizando festas de famílias no interior. Não perdeu o jeito e nem a paixão. Eu amo fotografia, é a minha profissão, carro-chefe. Sempre que eu dava uma piada, uma coisa, a pessoa dava aquela risada e naquele sorriso que a pessoa dava, eu apertava, dava um clique. Fez um pouco de tudo na vida. Foi marceneiro, pintor de carros, fabricou sorvetes. Cresceu entre 12 irmãos. Com a mãe, aprendeu a fazer pudim e incrementou a receita. Eu gostava muito de estar na cozinha, de cozinhar. Minha mãe fazia as coisas, eu aprendia com ela. Minha avó fazia, eu aprendia. Este abraço marcou um reencontro. O Jonathan mora em Gravatá e estava aproveitando a praia quando seu Vital passou vendendo pudim. Ele comprou 2 e resolveu compartilhar a história que tinha tocado o coração. Postei o vídeo, como sair daqui, na estrada você não consegue ver a área. Quando eu cheguei em casa, o vídeo já estava batendo quase 800 mil visualizações. E hoje? E hoje já está chegando já aos 3 milhões. E aí, a repercussão, o que é que você achou? E aí, nem eu esperava tanto, né? Eu não sou acostumado a ter esse impacto. Muita gente entrando em contato comigo, querendo saber um pouquinho da vida de seu Vital. Muita gente querendo ajudar. O vídeo viralizou no mundo todo. O que veio depois, o seu Vital custou a entender. Quando o Pix começou a pingar o dinheiro, o que o senhor pensou? Eu pensei que fosse engano das pessoas. Eu queria até devolver, porque eu queria fazer a conta do Pix que entrou do pudim e o restante que entrou,
eu podia ser de uma pessoa que tivesse partido o Pix para uma outra pessoa, errou o número e caiu na minha conta. Eu digo, eu vou no banco procurar saber quem é essa pessoa para devolver. Nas redes, o Jonathan está sendo chamado de anjo por ter tido a sensibilidade de propagar a história do seu Vital. Mas aqui também cabe uma fada madrinha. Foi a Ana Júlia, que mora perto do vendedor, que esclareceu sobre as doações e contou sobre as mensagens carinhosas que inundaram as redes sociais. Expliquei para ele toda a situação, que o Brasil realmente abraçou ele, né? Ele virou o pai de muita gente, ele virou o avô de muita gente, porque no dia anterior, né, no domingo, quando o Jonathan postou o vídeo, era Dia dos Pais, né? Eu vi nele a figura do meu pai, sabe? Porque eu não tenho mais meu pai. Faz 4 a 5 anos que eu não tenho mais meu pai, então realmente quando eu enxerguei seu Vital e eu reconheci que eu já havia comprado pudim a ele, né, aqui nas ruas onde a gente mora, então eu decidi ir atrás dele. O vídeo com seu Vital teve tanta repercussão que ele ganhou os exames e o tratamento no hospital particular do Recife. E agora, com dinheirinho na conta, ele tem mais um bom motivo para cuidar da saúde. Seu Vital quer casar com a dona Cida, com quem ele divide a vida há 4 anos. O casamento vai sair dessa vez? Se Deus quiser, sai. E a noiva quer? Estou pensando, porque a saúde dele está em primeiro lugar. Com a ajuda de tantos voluntários, ele vai dar um tempo na venda dos pudins para se tratar. Mas sempre vai ter um pudim para receber as visitas. E este de café estava à nossa espera. Posso dar uma nota? Pode. Delícia. Aprovadíssimo. Seu Vital vai fazer os exames ainda esta semana e com um novo sentimento transbordando no peito: a gratidão. Muita saúde para o seu Vital. E nós ficamos por aqui, lembrando que hoje o JN começa às 8. Para você, uma boa noite e até amanhã.